Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos, hoje nós ouvimos a carta do apóstolo São Tiago. No próximo domingo nós vamos ouvir mais uma vez a voz do apóstolo São Tiago. São Tiago hoje nos dá um exemplo muito prático, algo que funciona muito na nossa vida espiritual e funciona também tão bem na nossa vida humana, no nosso crescimento humano, na própria personalidade. São Tiago nos fala que nós devemos ser prontos para ouvir, mas tardos, demorados para falar. Em outras palavras, nós devemos ouvir mais e falar menos. É um conselho muito sábio. Quer ter uma sabedoria na sua vida espiritual e humana, basta seguir esse conselho, ouvir mais e falar menos. É de grande proveito para a nossa vida espiritual, para que possamos tomar melhor as nossas decisões, as nossas escolhas, ouvir mais e falar menos. O que nós devemos ouvir? Em primeiro lugar, nós devemos ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus em nosso coração, prontos para ouvir, para escutar. Nós estamos já nos aproximando de Pentecostes, o Espírito Santo, e o Espírito Santo quer falar na nossa alma. Às vezes Deus está gritando, querendo falar do nosso coração, e a gente tem que saber ouvir, talvez no nosso quarto, no nosso momento só com Deus, principalmente no nosso momento da oração, na missa dominical, saber ouvir a voz do Espírito Santo, que transforma a nossa alma, que traz algo novo, que nos ilumina, que nos leva para o céu. Portanto, saber ouvir. Esse diálogo com Deus deve acontecer em nosso coração, saber ouvir, não só falar para Deus, mas saber também ouvir, escutar. Diálogo é isso, saber escutar a voz de Deus em nosso coração, para que possamos seguir os planos de Deus em nossa vida. Portanto, escutar a voz de Deus. Deus quer te falar, Deus está constantemente tentando te falar. A dificuldade nossa, nós vivemos num mundo muito dissipado por vários pontos, talvez pela internet, pelas coisas do mundo, pela correria mesmo. Nós temos essa dificuldade de escutar a voz de Deus. Mas é uma arte, é uma sabedoria, saber escutar a voz de Deus em nosso coração, para que possamos seguir essa palavra de Deus e colocá-la em prática. Portanto, o primeiro ponto é esse, escutar a voz de Deus. E muitas outras coisas, devemos aprender também a escutar a voz da nossa consciência. Uma consciência bem formada e educada, ela nunca falha, ela sempre vai te acusar. Quando bate a voz da consciência, você está fazendo isso, mas você sabe que está errado, que está errada. Não é esse o caminho, não é isso que você aprendeu na igreja. O que você aprendeu dos seus pais na igreja? Bate o peso na consciência. A consciência bem formada, ela nos alerta, acende uma luz vermelha na nossa mente. Você está errado, não é esse o caminho. Não é de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus. Segue a sua consciência, segue o seu instinto. A sua consciência está falando que você está trilhando o caminho, muitas vezes, dos defeitos, do pecado. Então segue a consciência. Não, eu quero ouvir a voz da consciência, quero mudar a rota, quero mudar de caminho, eu quero refletir mais naquilo que a minha consciência está me acusando, para que eu possa melhorar, para que eu possa crescer na vida espiritual e humana. Portanto, ouvir a voz da consciência. Ouvir também as pessoas mais experientes. Quantas pessoas são melhores do que nós? A gente tem que ter a humildade para aceitar isso. Às vezes a opinião de um pai, de uma mãe é melhor do que a minha opinião, e os filhos devem saber disso, as crianças, os adolescentes, ouvir mais o pai e a mãe, talvez a avó, talvez o avô. Eles tiveram uma história para trás, uma experiência de vida, as suas conquistas, talvez os seus fracassos, por isso que eles têm uma experiência maior do que a nossa,
E às vezes uma pessoa que vive mais a santidade vai saber nos aconselhar, por isso ouvir também as pessoas mais velhas. Por que não ouvir? Aí depois lá na frente vem chorando que deu tudo errado na vida, porque não ouviu o papai e a mamãe. Saber ouvir é uma sabedoria, é uma arte. Saber sentar e escutar. Agora eu quero escutar o que a minha mãe tem a me dizer, o que o meu pai tem a me dizer. Será que não tem um fundo de verdade? Será que eu não tenho que mudar de rota? Portanto, saber escutar. E o contrário também, por que não os pais ouvir os seus filhos? Tem pai e mãe que quer tomar a decisão sem antes ouvir os filhos. Seus filhos, eles nasceram numa geração diferente. Hoje tem mais o contato com a tecnologia, com os avanços, que muitas vezes estraga tudo na nossa vida, mas traz outros benefícios, que às vezes você que nasceu lá atrás, foi criado numa geração lá atrás, não sabe de tudo, e você tem que ouvir. Às vezes o pai e a mãe vai precisar ouvir os filhos. Às vezes em alguns pontos os filhos têm razão, e tem que saber escutar também. Até para tomar uma decisão, o pai e a mãe vai tomar uma decisão de acordo com a escuta também dos filhos. Quais as indagações dos meus filhos, dos meus adolescentes? Quais as suas perguntas? Quais as suas angústias? As suas metas, os seus medos? Saber escutar os filhos. Dentro de casa também não é para fazer chantagem e não é uma ditadura. Tem que saber também escutar os filhos. Ouvir sempre. Não é? Ouvir, saber escutar, aí sim você vai tomar uma decisão, vai ensinar para o seu filho, para a sua filha. Muitas vezes eles não têm razão, mas em alguns pontos os filhos também podem ter razão. Eles estão num avanço, eles nasceram agora nessa geração, acompanharam mais alguns avanços bons, não falo aqui de avanços ruins, mas algumas coisas boas que a gente tem que escutar. Então, amados irmãos, essa sabedoria. Mais ainda em família, o casal deve saber escutar também, o esposo, a esposa, saber escutar o esposo. Não é o esposo que chega em casa e escuta a esposa, talvez deixa a esposa falar, desabafar. Às vezes você esposo, marido, não vai resolver os problemas da sua esposa, não vai solucionar tudo, mas às vezes ela quer falar, ela quer desabafar e ela precisa de você. Você é o homem dentro de casa, é o esposo. Então deixa a sua esposa falar, sente ao lado dela e deixa ela falar, escuta. Às vezes você não precisa dizer nada, mas você precisa escutar. Por isso que dentro de casa são dois lugares importantes, o sofá e a mesa. No sofá e na mesa não é lugar de ficar mexendo só no celular, é um lugar de sentar e olhar no rosto, olho no olho, e saber escutar, saber conversar. Nós estamos perdendo isso hoje. Até os jovens têm essa dificuldade. Às vezes está namorando, vai num bar, numa pizzaria, então os dois mexendo no celular, não sabem mais puxar um assunto, puxar um diálogo, conversar. E às vezes acontece isso entre o esposo e a esposa. É preciso o diálogo, é preciso a conversa, seja no sofá, seja na mesa, dia de domingo, que é um dia mais tranquilo. Deixa de lado o celular, não pode ser prioridade dentro de casa. Prioridade é a esposa, é o esposo. Vice-versa, um ajudando o outro a escutar. Ontem a gente teve um casamento aqui, eu falava justamente disto. Uma das principais coisas para o casamento manter de pé é o diálogo. Saber falar, mas saber ouvir, escutar. O diálogo não é monólogo. Monólogo é quando um só fala e não aceita também escutar, não quer escutar. Isso também está errado. O diálogo verdadeiro, você fala um pouquinho, mas agora você espera, deixa o outro falar. Não é, portanto, o diálogo dentro de casa, saber conversar, saber escutar. Isso é muito importante, a escuta, que aí você vai entendendo, não é, a vida do outro, os sofrimentos, os desafios, você vai tomando decisões depois, que vai ajudando no seu casamento. Portanto, saber escutar, escutar sempre. E quantas pessoas precisam? Às vezes um idoso, uma idosa, um avô, uma avó, que não tem ninguém para falar. Quando você vai lá visitá-lo, vai lá, senta ao lado e deixa a sua avó falar, deixa o seu avô falar, deixa desabafar. Você está ali para escutar.
Portanto, amados irmãos, vamos aprender essa lição hoje. Ouvir mais e falar menos. Isso é prudência. Se a gente fala muito, aquele que fala muito, sempre corre o risco de pecar, de ofender a Deus, de ofender o próximo. A nossa palavra é uma arma muito forte, muito poderosa. Pode fazer um grande bem, mas pode fazer também um grande mal. Você pode destruir a vida do seu irmão pela palavra, a vida do seu esposo e da esposa, pela humilhação nas palavras, pela dureza. É muito forte as suas palavras. As palavras têm poder, sim, por isso a gente tem cuidado ao falar. Daí vem, não é, os xingamentos, aquela pessoa que fala demais. Hoje nós vivemos num contexto que todo mundo se dá o direito de falar o que quer, o que pensa dentro de casa. São os palavrões, as humilhações, na internet, nas redes sociais, todo mundo fala o que quer. Isso está errado. A gente deve ponderar mais as nossas palavras, saber ouvir mais e falar menos, para a gente não cair no pecado, não desonrar o nosso próximo e não desonrar a Deus. Vamos aprender essa lição. Nós estamos agora também entrando no mês de maio, é um mês mariano, é um mês de Nossa Senhora, e Nossa Senhora é modelo disso. Se a gente olhar para Nossa Senhora, em várias pinturas de Nossa Senhora, a gente vai perceber que os artistas, eles representam Nossa Senhora com a boquinha bem pequena, com os lábios pequenos, mostrando que ela era a mulher do silêncio. Nossa Senhora ouvia mais e ela falava menos. Por isso que ela colocou em prática os planos de Deus, porque ela sabia ouvir. O que fala o evangelista? Ela meditava tudo no seu coração, ela guardava, ela sabia ouvir, e por isso que ela cumpriu tão bem os planos de Deus em sua vida. Portanto, aprendamos também com Nossa Senhora, nossa Mãe do Céu, esta mulher do silêncio que falava pouco, mas fazia tudo porque sabia escutar e sabia ouvir a voz de Deus. Que possamos ter essa sabedoria, essa prudência na nossa vida, de saber escutar mais e falar menos, para que possamos cumprir os planos de Deus na nossa vida e obter um dia o nosso descanso eterno no céu. Amém. Cantemos com convicção e firmeza a nossa profissão de fé.